Olá! 19h30 de 1º de junho de 2020, seguimos aqui em distanciamento social e a gente está tentando fazer então uma live no Instagram e depois a gente coloca o vídeo aí no canal da Valoro no YouTube, de modo a que a gente possa discutir algum tema, né, sobre gestão financeira em geral, enfim, gestão empresarial, e uma vez por dia, pelo menos entre 19h30 e 20 horas, né, e pelo menos até 20 horas, né, para que o pessoal saiba aí exatamente quando começar a assistir. Eu quero começar pedindo desculpa, né? Na sexta-feira passada, dia 29 de maio, eu não consegui fazer aí a live, né? A gente vai todo dia aí com a disciplina para ver se a gente consegue colocar algum assunto. Mas às vezes a gente acaba não conseguindo, né? Então, vamos falar a respeito do tema, tá? Hoje, que era para ter sido falado em 29 de maio, sexta-feira, que era a continuidade daquilo que tinha sido abordado na quinta-feira de 28 de maio, que é o seguinte: bom, em teoria de finanças existe a teoria de portfólio. Dentro de finanças, né, a teoria de portfólio que foi inicialmente aí proposto por Harry Markowitz em 1952, a respeito de formas de se fazer, um critério para escolher uma carteira de investimento em títulos, né? Sejam ações, por exemplo, ou títulos com taxa livre de risco. E, de modo geral, acaba se colocando, olha, você precisa fazer aí uma espécie de combinação a respeito do máximo possível de retorno esperado e o mínimo possível de risco, claro. E aí você acaba tendo uma dificuldade com relação a como você fazer essa escolha, até que chega um determinado ponto, eu mostrei lá, né, naquele vídeo, em que você chega num segmento de curva de combinações de proporções, né, de ações, de títulos que você pode comprar, que é o que se chama de fronteira eficiente. Então não faz sentido ficar fora da fronteira eficiente, porque senão você acaba tendo para o mesmo risco a possibilidade de ter um retorno maior, um retorno esperado maior, se posicionar em algum outro tipo de combinação de investimentos, ou então, no caso de ser mais de dois ativos, você, para o mesmo nível de retorno, né, você ter a possibilidade de ter menor risco do que aquele que você está posicionado. Então, tem a fronteira eficiente para isso. E o que eu tinha colocado? Olha, o cálculo a chegar, né, na fronteira eficiente, toda essa abordagem com relação à teoria de finanças, claro, foi composta para, como eu tinha falado, levar um conhecimento, né, estudar o comportamento de investidores no mercado de capitais, comprando e vendendo títulos, saber qual era o tipo de composição de carteira de investimentos no mercado de capitais, de modo que pudesse conseguir a melhor combinação, considerando que o desejável é o retorno e o indesejável é o risco. E é assim, inclusive, que ele começa lá no Portfolio Selection, no artigo dele. Bom, mas tudo bem, isso é bacana, tal, e a gente estuda muito isso em sala de aula com relação a como fazer a composição da carteira de investimento. Mas, para o gestor financeiro, o que interessa não é aprender tanto a respeito de quais são os investimentos no mercado de capitais. Afinal de contas, os recursos que o gestor financeiro tem disponível não são prioritariamente vertidos, né, ou direcionados para compra e venda de ações no mercado. Isso até pode vir a acontecer no caso de reservas, excesso, né, de reserva. Então, quando a empresa ultrapassa um determinado valor máximo, vamos assim, desejável, de liquidez, e aí ela vai ter que trabalhar com aqueles recursos de uma forma ou de outra. Algumas empresas acabam trabalhando no mercado financeiro para elevar a rentabilidade daqueles disponíveis, né? Principalmente o pessoal da tesouraria e empresas de grande porte. Volto a dizer que em tese ou em princípio, né, porque depende de cada empresa e situação que esteja passando, em princípio convenha que a empresa trate com os recursos líquidos apenas para renda fixa ou alguma coisa que tenha o mínimo possível de risco e que tenha liquidez elevada. Por quê? Porque se a empresa começa a desenvolver, né, toda uma qualificação, conhecimento para poder aplicar no mercado financeiro e assim ganhar dinheiro, ora bolas, é como se ela estivesse então fazendo uma outra operação. Então vamos supor que seja
uma fábrica, ela tem lá várias plantas fabris em lugares diferentes na cidade. Se ela começar a ter uma expertise maior em conseguir dinheiro aplicando no mercado de capitais, então ela está criando uma outra operação que não é a operação de transformar produtos, transformar matérias-primas em produtos para que sejam vendidos então lá no mercado. Ela passa a ter uma outra operação. É claro que, de modo geral, as empresas acabam tendo que assumir operações diferentes para funcionar, uma espécie de verticalização. Agora, se ela passa a tratar com os principais recursos dela justamente para poder ganhar dinheiro lá no mercado, é porque tem alguma coisa aí que pode dar problema lá no futuro. Tá? Então, em geral, os recursos é para serem investidos na operação da empresa, sei lá, criando outras plantas fabris, desenvolvendo tecnologias para melhorar a qualidade do produto ou diminuir o custo de fabricação, talvez uma rede de fornecedores que seja mais adequada, ou um canal de comunicação. Então, todos são investimentos que podem ser feitos com esses recursos, né, que estão lá sobrando. É óbvio que tudo isso depende do planejamento estratégico. Já sempre falamos a respeito, né? Todo investimento dentro da empresa, em princípio, o ideal é que siga o planejamento estratégico. Então, esses recursos que estão lá em excesso, vamos dizer assim, líquido, então, em tese, é para ser investido na empresa, tá? Mas existem situações em que empresas acabam fazendo aplicações no mercado de capitais. Então tá, é importante que o gestor até conheça como funciona toda essa dinâmica e principalmente qual foi todo o embasamento teórico que veio sendo desenvolvido ao longo dos tempos, mais de 50 anos, sobre o modo de se selecionar os investimentos a serem feitos com os recursos da empresa. Agora, quando a gente vai transpor, vamos assim, esse conhecimento do que é a base de teoria de finanças para uma situação real de empresa em que ela sim vai aplicar lá em planta, em maquinário, em treinamento de pessoal, enfim, na atividade principal dela, aí a coisa muda um pouco de figura. Por causa do seguinte, a primeira diferença é que entra uma outra variável. Antes, a variável na base de teoria de finanças, teoria de portfólio, era retorno esperado e risco, né? Risco sendo medido por desvio padrão. Essas duas variáveis continuam, tá? Só que entra mais uma, que é o tempo. Veja, a suposição é de que quando você faz os investimentos em títulos do mercado de capitais, que é o que foi desenvolvido lá com a teoria de portfólio de Markowitz, o tempo é imediato. Então você pressupõe que tem a possibilidade de comprar e vender os títulos imediatamente. Precisa ter, inclusive, essa suposição, porque senão os formatos seriam diferentes. E aí você tem apenas duas dimensões, nesse caso dos gráficos, que é como a gente sempre observa, fazendo aquela curva, né? E formando então a fronteira eficiente. Agora, quando a gente está falando a respeito de empresas, aí não. É óbvio que a liquidez não é imediata. Existe um tempo, né, de amadurecimento de determinados projetos de investimento para que eles comecem a gerar retorno para a empresa. Outra coisa, o retorno ele vai acontecer, a remuneração do capital que foi investido vai acontecendo ao longo do tempo. Você não percebe tão claramente que, vamos dizer assim, vamos lá. Então não se percebe tão claramente que o capital vai gerar o retorno apenas na medida em que se vende, mas ao longo do tempo, talvez mês a mês, a partir apenas de um determinado momento, é que ele começa a gerar o retorno para aquele capital que está investido. E outra coisa, você tem uma quantidade grande, né, de investimentos dentro da empresa. E aí você forma um gráfico que seria tridimensional para poder montar o que seria os investimentos, a combinação de rentabilidade, que é o retorno esperado, liquidez, né, que acaba de ser acrescentado, e segurança, que equivaleria ao risco, né, na teoria de portfólio, para uma situação de investimento dentro da empresa. Outra coisa importante, não se persegue a fronteira eficiente desse gráfico tridimensional, porque a fronteira eficiente seria uma combinação adequada dessas três variáveis, né? Rentabilidade, liquidez e segurança, considerando a composição dessas três combinações em cada um dos projetos de investimento. Mas
Você não vai identificar numa composição de empresa apenas isso. Por quê? Porque não necessariamente para o aumento do valor de empresa, e esse é o que é a variável que precisa ser perseguida sempre, é a número 1, muitas vezes a gente já fala isso, é o valor de empresa no mercado, é o principal que tem que ser perseguido e que vai arrastar todas as outras variáveis. Não necessariamente o aumento do valor da empresa, a maximização do valor da empresa no mercado vai corresponder a um determinado ponto de combinação dos investimentos na atividade principal da empresa que esteja dentro da fronteira eficiente desse gráfico tridimensional. Deu para tá muito abstrato, né? Poxa, desculpe aí se a gente acabar aí viajando, né? Mas enfim, é a necessidade, a gente precisa conversar porque eventualmente aí tem oportunidade para poder compreender e discutir a respeito do assunto. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda aí o comentário que a gente vai ser um prazer aí conversar a respeito. Então veja, não necessariamente a gente vai perseguir o que seria um determinado ponto de combinação de investimentos da atividade principal da empresa que esteja na fronteira eficiente, porque isso não necessariamente vai levar à maximização do valor da empresa. Então, no final das contas, fica apenas como sendo um gráfico curioso, mas não que tenha algum efeito prático, algum ganho prático para que os gestores possam vir a perseguir o que seriam esses investimentos, né? No final das contas, dentro do planejamento estratégico que a gente vai encontrar quais são os investimentos que a empresa vai fazer, os custos de ação, e eles vão formar sim uma composição que, se fossem colocados no gráfico, geraria um determinado ponto que corresponderia à rentabilidade, liquidez e segurança dentro de critérios que precisam ser formados antes, tá? Com relação a esses itens, porque depende de como é que vai ser a mensuração disso. Tá, então, ainda assim, a formação do gráfico não é uma coisa tão simples por causa da formação das variáveis de cada um dos investimentos. E mesmo assim ele não viria a ser perseguido. Então, você forma, na verdade, aí o que seria uma tendência de aumento de valor de empresa a partir desses investimentos, né? E para cada investimento, aí depois você junta tudo para, curiosamente, perceber aí, não tendo um efeito prático, mas apenas por curiosidade, conseguir compreender como é que é o entrosamento entre eles, né? Entre todas as três propriedades de todos os investimentos que estão sendo feitos dentro da empresa. E até, veja que bacana, e a gente vai falar a respeito disso em outra oportunidade. Para se fazer esses investimentos, existe uma composição de financiamentos, de fontes de financiamento, que é o que a gente chama para cada investimento, para cada atividade, o que seria a estrutura de financiamento. Então, para cada investimento que se pretende, vamos abrir mais uma planta fabril da empresa, então você tem uma estrutura de financiamento que precisa ser seguida, que vai depender a respeito de quanto vai usar de reserva de caixa, por exemplo, de longo prazo, quanto vai usar de BNDES, quanto vai usar de FCO, quanto vai usar até de crédito de fornecedor e assim por diante, para que se possa fazer a composição daquilo. Então veja, para cada projeto de investimento vai ter uma estrutura de financiamento e depois, quando você junta todos esses projetos, todas essas atividades, todos os programas, né, da empresa, você forma também um conjunto grande a respeito de estrutura de capital, estrutura de financiamento, que aí sim vai se conseguir perceber como é que está a estrutura de capital da empresa, por exemplo, naquele momento, considerando aqueles investimentos que estão sendo feitos, e até de forma dinâmica, como é que ele deve se moldar no futuro, considerando que a empresa vai fazer novos investimentos lá na frente e alguns investimentos chegando alguns projetos de investimento, né, chegando ao seu fim, acabam saindo da carteira também. Então é um negócio bacana, né, para poder a gente perceber como é que funciona isso. Toda aquela teoria de portfólio, tá? Eu estou falando teoria de finanças, mas ele é muito mais amplo do que apenas a teoria de portfólio. É muito importante para que a gente conseguisse começar a compreender como é o comportamento das variáveis que estão presentes nos investimentos, a começar dos investimentos em títulos mobiliários, mas que também eles estão presentes nas atividades da empresa, mas que precisa fazer algum tipo de ajuste, principalmente inserindo aí a variável tempo,
para que a gente possa compreender melhor. E outra coisa é que ele acaba não sendo um guia, como é na teoria de portfólio, né, como sendo critérios de decisão, mas no caso de investimentos na empresa não. Mas é importante conhecer para que a gente pudesse evoluir o conhecimento para poder chegar nesse ponto. Afinal de contas, a gente tem que procurar e conseguir maximizar o valor da empresa de forma sustentável ao longo do tempo. E com esse caminho traçado, todos esses parâmetros que a gente está falando vai ser uma espécie de painel de controle, né, de visualização, de controles que a gente vai criando dentro da empresa para saber se o caminho está realmente certo ou não. Né? Mas ainda tem muita coisa para se desenvolver em termos de conhecimento nesse sentido. A gente está só começando. Sim, outra coisa. Tudo isso só com fluxo de caixa. Não dá nem para você pensar em fazer isso tudo de uma outra forma. Acaba ficando muito fora do contexto, né? Sem precisão. Tudo sendo feito, sendo construído então com fluxo de caixa, né? Ó, muito obrigado aí por mais essa apresentação. Deixe seu comentário, crítica, sugestão, enfim, vai ser muito bacana aí a gente trocar ideia. O vídeo vai ficar, além do IGTV, né, da Valoro no Instagram, também lá no canal da Valoro no YouTube, tá bom? Até a próxima, obrigado!